antes era só cura mesmo, né? Era milagres, era cruzada, tudo isso. Só que eu sempre queria algo a mais, e o profético ele queimava também. No começo do meu ministério, estava acontecendo dois tipos de manifestação: cura e libertação. E o profético, né? Então eram três. Só que eu aprendi uma coisa: você precisa se dedicar a um fluir, entender e se tornar, entre aspas, especialista, ou seja, entender o máximo que você puder. Isso eu aprendi com o pastor Zico. Porque às vezes a gente quer aprender a fazer tudo e no final de tudo a gente não flui em nada. E aí eu sondei o meu coração e vi que o que estava queimando mais era cura. Então eu passei ali mais de 10 anos só em cura. Só que o profético fluía junto, porque tinha a palavra do conhecimento. Eu aprendi a discernir ambientes espirituais, discernir a movimentação, alterar o ambiente debaixo da autoridade. Então Deus ele estava habilitando o profético. Porém, o foco central era a cura. Então, assim, eu não parei de ministrar cura porque eu amo cura. Cura é a primeira parte do meu ministério. Foi o que Deus habilitou primeiro. Entende? Então, eu carrego isso. Tá no meu DNA cura. Ministério de cura, cura, sinais, maravilhas. Tá no meu ministério. Só que agora, nesses últimos 3 anos, Deus me deu uma direção. Eu quero que você entre para um novo tempo. E nesse tempo eu estava conversando com um amigo meu, pastor Jonas. Eu olhei para ele e falei, cara, eu acho que eu vou mergulhar em cura de novo, de forma mais intensa. Eu sinto que tem algo a mais de Deus, mas eu acredito que seja na cura. Passou ali nem 3 minutos, eu recebi uma direção de Deus, profético. Eu falei, Deus, mas profético? O que tem no profético? Profético, até então é que a gente vê, né? É só revelação. É só revelar o nome, CPF, a cor da meia do irmão, é só isso. Então essa era a visão que eu tinha do profético, que era o que todo mundo tinha também. Então eu peguei e falei bem assim, Deus, no profético, o que o Senhor quer que eu faça no profético? Aí comecei a orar. E a primeira área que Deus habilitou, me direcionou, foi sonhos e visões. Já tinha sonhos proféticos, já conseguia discernir os sonhos. E aí, sobre visões, então, a mesma coisa. E aí Deus me conduziu para o profético. Então, eu não abandonei o ministério de cura, mas o profético ele trouxe um plus. Por quê? Porque eu estava buscando algo a mais. Eu falava, Deus, eu sei que tem pessoas aqui que foram curadas, mas tem pessoas aqui que a cura não conseguiu tocar. Então eu entendi o quê? Que o profético, ele alcança o coração das pessoas. Então quando Deus começou a habilitar o profético dentro de mim, foi algo junto com a unção. Primeiro, junto com a cura. Então primeiro Deus habilitou a cura e agora tem habilitado o profético. Ontem mesmo lá, quantas revelações Deus trouxe sobre a vida de pessoas, áreas do coração, sonhos, coisas que as pessoas estavam orando para Deus que ninguém sabia. Então, o profético movimentou isso. Não teve só cura, teve a movimentação profética. Teve pessoas que foram libertas e veio a revelação através do profético. Então eu entendo o quê? Que Deus, hoje, ele me chamou para caminhar junto com o profético e a cura vai se manifestar também. Não só Mas, a cura, como a libertação, porque mas caminha junto. quando alguém chama você para a igreja, vai se ministrar o quê? É o profético? É a cura? Pastor, depende. Depende. Por isso que eu falo, a gente tem que ter o discernimento. Depende muito. Porque eu não faço assim, ó, hoje eu quero pregar sobre cura, eu vou lá e prego sobre cura. Hoje eu quero pregar sobre o profético, eu prego sobre o profético. A graça do profético é você entender o que a voz de Deus quer se manifestar, ou quer se revelar naquele lugar. Cada lugar precisa de uma resposta de Deus. Então, o profético me faz entender isso. O que Deus quer que eu faça aqui? Eu tenho um exemplo de um amigo que um dia ele chegou pra mim e falou assim, hoje eu vou pregar. Eu falei, ah, é? Você vai pregar sobre o quê? Ele falou, então, eu quero ministrar cura. Eu vou orar depois por impartição. Aí eu falei, tá, e o que Deus falou pra você? Não, se Deus já colocou isso na minha vida é porque ele quer que eu sempre faça isso. Eu falei, então tá bom. Foi ministrar, quando ele voltou, eu falei, e aí, como é que foi o culto? Ele, cara, não fluiu nada. Eu falei, e a impartição? Não, pessoal, tudo com o coração fechado. E as curas aconteceram uma ou outra. Eu falei, e o que você sentiu na hora que você estava ministrando lá, que você estava pregando? Que eu deveria ministrar libertação. Eu falei, por que você não fez? Ah, porque eu achei que era cura, que era pra mim fazer. Ou seja, por mais que você carregue aquela unção, aquele ministério, existem lugares que a unção que você carrega vai te trazer para uma direção específica. Ontem mesmo, na hora da impartição, chegou uma moça.
Na hora que ela olhou pra mim, pastor, que ela chegou, que eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu falei bem assim, você não quer dons. Você não quer unção. Você veio, mas não é isso que você quer. Pode falar. A mulher tava falando. Eu tentei tirar minha vida hoje. Na hora que ela tava falando, tudo que ela tava falando, eu tava sentindo. Eu comecei a chorar junto com ela. Tava sentindo o coração dela. E ela falou, eu ia tirar minha vida hoje. Eu tô cansado, eu não aguento mais. Começou a falar. Se o profético não tivesse operando, como que eu ia conseguir discernir aquilo? Seria mais uma pessoa que ia botar a mão, falar, receba, seja tocado, mas e aí? Não seria respondido pela unção de Deus. Então o profético me permite discernir isso. Profético seu fluiu qual dons? Profecia, palavra de conhecimento, visões, discernimento de espírito, qual dons que flui no seu profético? Os 4 dons proféticos. Qual é? Explique. Os 4 dons proféticos, a gente chama como dons proféticos, são os dons espirituais, só que operam dentro do profético, que são 3 dons de revelação e um dom de expressão vocal. 3 dons de revelação, palavra do conhecimento, que fala do passado e do presente, palavra de sabedoria, que fala de planos, fala do futuro, discernimento de espírito e o dom de profecia. Porque a gente confunde achando que profecia é revelação. A revelação vem através da palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. A profecia, ela gera o ato de você verbalizar aquilo que a revelação trouxe. A palavra profecia, ela está ligada a 2 palavras, naba e bara. A palavra naba significa fluir debaixo da influência. Então, quando você profetiza, você flui debaixo da influência do Espírito. A palavra diz o seguinte, você já viu aquelas pessoas que falam assim, ó, vira pro lado e profetiza pro teu irmão? Isso não é profecia. Isso é palavra profética. Porque a palavra diz que a profecia ela não vem da vontade do homem. Então o homem em si não tem vontade de profetizar. A palavra diz que quem gera a profecia é uma inspiração do Espírito. Está lá no livro de 2 Pedro ou é 1 Pedro. Então a palavra diz que a profecia ela é gerada pelo Espírito Santo. Primeira coisa, ela é impulsionada, ela é inspirada. Segunda coisa, é a palavra naba e a palavra bara. A outra palavra significa gerar, criar, fazer algo novo. Então, toda vez que a profecia é liberada, algo novo acontece. A primeira evidência de que o Espírito Santo tomou conta de um lugar não é o falar em línguas, é a profecia. Se o senhor observar na antiga aliança, quando o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, a primeira coisa que elas faziam? Profetizavam. Joel capítulo 2, versículo 28 vai dizer, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas vão falar em línguas. A palavra diz que eles vão profetizar. Então a primeira evidência do derramar do Espírito é a profecia. Por quê? Porque a profecia ela vai me alinhar àquilo que Deus está dizendo. A palavra profecia é os conselhos e os pensamentos de Deus acerca de pessoas e de lugares. Então quando você profetiza, você está trazendo o alinhamento daquilo que já foi estabelecido no céu, na eternidade para a terra. Então a profecia ela nos alinha isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para profetizar. Quero que vocês muito mais profetizem para trazer o alinhamento. Então hoje eu percebo isso. Os dons proféticos operando e fluindo. Né? A profecia, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, discernimento de espíritos que opera. Você vai transferir. A pessoa recebe o quê? A parte Caio cura ou Caio profeta? Segundo a sua fome e sede. Eu entendo assim, pastor, que eu aprendi isso com o Senhor. Você pode receber tudo aquilo que a gente carrega, a unção, os dons, mas ela vai se manifestar dentro daquilo que Deus está te ativando hoje. Então, se hoje Deus está te despertando para cura, você vai fluir na cura. Mas isso não quer dizer que você não vai fluir no profético. Por isso que o senhor vai ver que tem pessoas que elas buscam o quê? O que queima dentro de mim é cura. Ela se conecta com pessoas que o quê? Operam na cura. Eu quero libertação. Ela vai se conectar com libertação. Então, antigamente, eu estava sempre buscando a impartição de cura. Só que toda vez que eu buscava a impartição de cura, o profético estava junto. Eu ia lá e falava, não, eu quero receber essa unção de cura. A pessoa ia lá e ministrava o profético junto. Aí eu falava assim, mas eu não quero profético, eu quero cura.
Hoje eu entendo que muitas coisas que estão fluindo foram por causa das unções que eu recebi lá atrás. Não só de cura, mas o profético.